Pedro, que está hoje com a tarefa, a missão de trazermos a palavra de Deus. Que Deus o abençoe grandemente. Obrigado, pastor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Hoje chega ao fim, aquele intervalo entre uma exposição e outra. Os irmãos estiveram aqui pregando em Hebreus, 2 Timóteo, hoje em Romanos. Eu contratei uns serviços de espionagem para tentar descobrir qual é o próximo livro. Não consegui, pastor. Está bem guardado. A Leila não quis me falar, mas domingo que vem nós começaremos, o pastor vai iniciar a nova exposição. Mas hoje, vamos meditar um pouco no texto de Romanos. Romanos, capítulo 8, os versos de 26 a 39. Romanos 8, de 26 a 39. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor me use apesar das minhas limitações, Senhor. O Senhor nos abençoe, nos confronte na Tua palavra, Pai. Oramos muito gratos. Amém. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos neste texto propriamente lido, nós vamos traçar um breve panorama da carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é um manifesto cristão, é um grande manifesto cristão. É a carta magna, escrita pelo apóstolo veterano Paulo. Alguém já disse que o Evangelho, segundo Paulo, é o maior tratado teológico do Novo Testamento.
Romanos inspirou grandes teólogos como Aquino, Lutero, Calvino. Calvino, inclusive, iniciou suas interpretações e comentários no livro de Romanos. Depois comentou vários outros. Ele foi considerado o exegeta da Reforma. E na nossa biblioteca ali você pode encontrar um comentário só de Romanos, de Calvino e de outros também. É só você ir ali, pedir emprestado por 15 dias, pode renovar. Procura a irmã Sângela, o responsável da biblioteca, você vai ter bons comentários bíblicos ali, inclusive de Calvino. Agora veja essa história, veja se você se identifica com ela, ainda a respeito do livro de Romanos. Como o livro impactou vidas ao longo da história. Em 1738, um missionário desanimado, de muita má vontade, foi ao encontro religioso em Londres. Nesse encontro, Deus operou um milagre. Esse missionário escreveu no seu diário a seguinte expressão: senti meu coração ser tocado de maneira um tanto estranha. Senti que cria única e exclusivamente em Cristo para a salvação. E a recebi com a convicção de que Ele havia removido meus pecados e havia salvado minha vida da lei do pecado e da morte. Esse missionário, meus irmãos, era John Wesley. A mensagem que ele ouviu naquela noite foi um prefácio comentado por Martinho Lutero sobre Romanos. Poucos meses antes, Wesley tinha dito, também nesse mesmo diário: fui para a América a fim de converter os índios, mas quem há de me converter? Quem há de me converter? Dizia ele. Naquela noite, a sua oração foi respondida. O resultado foi o grande reavivamento wesleyano que varreu a Inglaterra e transformou aquela nação. Então a epístola de Paulo aos Romanos continua a transformar vidas de pessoas até hoje, como fez com Martinho Lutero, como fez com John Wesley, como fez com Calvino. Lutero saiu da mera religião e foi conduzido à alegria da salvação pela graça por meio da fé, quando leu Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Tanto a reforma protestante quanto o reavivamento wesleyano foram fruto dessa maravilhosa carta, escrita por Paulo, inspirado por Deus, quando estava em Coríntios, 56 anos depois de Cristo. A carta aos Romanos trata das grandes verdades do cristianismo. No capítulo 1, ele já define o que é evangelho, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em 1,16. Dos versos 18 a 32, ainda no primeiro capítulo, ele trata da depravação do mundo pagão da época. No capítulo 2, ele vai tratar o fato de que moralistas e também judeus eram tão pecadores quanto pagãos, concluindo no capítulo 3, 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3, verso 24, ele vai apresentar a grande verdade de que fomos justificados pela fé em Cristo, porque Jesus Cristo morreu por nós como substituto e nosso representante. No capítulo 4, meus irmãos, ele vai mostrar o exemplo da justificação pela fé, que não é uma doutrina nova, uma vez que Abraão e Davi, pilares da nação de Israel, foram justificados também pela fé. No capítulo 5, ele vai mostrar os frutos dessa justificação. No que diz respeito ao passado, temos paz com Deus. Com respeito ao presente, temos acesso à graça. E com respeito ao futuro, temos esperança, a esperança da glória eterna. No capítulo 6, ele vai revelar para nós a novidade de vida que temos em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo.
E no capítulo 7 ele vai mostrar o grande conflito da vida cristã. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. No capítulo 8, o texto de hoje, ele alcança as maiores alturas da nossa liberdade em Cristo Jesus, pela obra de Cristo e pela aplicação do Espírito Santo em nosso coração, retratando para nós a grande segurança que temos em Cristo Jesus. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai tratar com o povo de Israel. A partir do capítulo 12, ele fala sobre relacionamentos. Ele mostra como identificar um cristão ou um crente maduro através de seus relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamento com Ele mesmo, relacionamento com os irmãos, com os inimigos. No capítulo 13, ele fala das autoridades constituídas. No capítulo 14 e 15, ele vai tratar de como é que nós nos relacionamos com aqueles irmãos que pensam diferente de nós um pouco em coisas secundárias. E no capítulo 16, ele faz sua despedida. Essa é uma breve síntese do maior manifesto cristão escrito pelo apóstolo Paulo. Nesse texto de hoje em particular, peço que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta ou ligada. Paulo vai nos mostrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque tem hora, meus irmãos, que as circunstâncias da vida ficam ou levam eu e você a ficar de cabeça baixa, com a alma abatida, desolado. Você já sentiu alguma vez assim? E nesses desertos da vida, muitas vezes tomamos atitudes extremas. Mesmo sabendo que em Cristo, na sua obra da cruz, somos mais que vencedores. Nele temos a garantia da glória futura. Mas a nossa perspectiva sobre as coisas muitas vezes parece estar sempre abaixo do sol, nunca acima. Nosso olhar se desvia da cruz e tudo que nós vemos é um vale, é o deserto escaldante. E que atitudes extremas tomamos muitas vezes? Queremos simplesmente arranjar uma forma de apagar da mente os problemas, queremos esquecê-los, fingir que não existem. E fazemos isso, por exemplo, descontando na comida, nos prazeres temporários, até mesmo no sono. Queremos dormir e demorar muito a acordar, porque dormindo os problemas parece que também adormecem. Mas é só abrir os olhos, que ele continua lá. Isso quando você não tem um pesadelo com seu próprio problema. Até no seu sonho ele está lá. E nós precisamos de vez em quando sermos colocados diante do espelho da palavra, ser chamado a atenção, porque muitas vezes a gente se comporta como derrotados e fracassados. E é preciso saber quem nós somos em Cristo. E Paulo disse que apesar das circunstâncias mais adversas, como ser entregue todos os dias à morte, como ovelha que vai para o matadouro. Apesar de todas as coisas, ele fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu trago como grande ideia para hoje a convicta esperança de salvação dos filhos de Deus diante de tão maravilhosa graça. A convicta esperança de salvação dos filhos de Deus diante de tão maravilhosa graça. E como primeiro tópico, a intercessão do Espírito Santo em nossas fraquezas nos leva ao centro da vontade de Deus, versículos 26 e 27. A intercessão do Espírito Santo
em nossa fraqueza. Em nossas fraquezas, nos leva ao centro da vontade de Deus. Ali está Espírito Santo, mas é Espírito Santo. Não, no versículo 26 nós vemos, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, ou em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vale ressaltar aqui, meus irmãos, algo muito importante. Nós não somos vencedores porque somos fortes. Não. A nossa vitória não vem de nós. Diferentemente dos livros de autoajuda que dizem que você é forte, que você é um gigante, que basta fazer cócegas no seu ego, no seu interior, que o seu gigante vai se levantar. Não. Nós somos fracos. O que esse texto está dizendo é que você é vencedor apesar de ser fraco. E nós somos fracos. As fraquezas nos rodeiam. As fraquezas se introjetam dentro de nós. E a fraqueza aqui é um vocábulo abrangente, em si mesmo, podendo significar uma gama de debilidades que nos caracterizam nesta vida. Não precisamos supor que a fraqueza aqui se restringe ao assunto da oração. No entanto, o fato de não sabermos como orar ressalta quão incapazes nós somos em nossa fraqueza. E estabelece um fundamento particular para essa ajuda que é outorgada pelo Espírito Santo de Deus. Então a oração envolve cada aspecto da nossa necessidade, sendo esta revelada e exemplificada por não sabermos orar conforme é apropriado. Nós temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. Só um louco pode dizer, eu sou forte. Porque basta um sopro de Deus e viramos pó. Basta um vírus que nós não vemos a olho nu e nós vamos para a UTI. Basta uma bactéria que você não enxerga e ela nos derruba. Basta um acidente e a sua vida é colhida. Somos fracos, tropeçamos, pecamos, caímos. Mas apesar de nossa fraqueza, diz o texto, Deus não nos escorraça, Deus não nos despreza, pelo contrário, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A nossa fraqueza é tamanha que nem nós mesmos sabemos como orar como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Pedimos para Deus pedra, achando que estamos pedindo pão. Pedimos para Deus uma cobra, achando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus algo que vai nos matar, achando que estamos pedindo algo que vai nos dar vida. Mas Deus é tão bom conosco que não nos dá o que queremos. Deus não dá o que queremos, Ele dá o que nós precisamos. Deus dá o melhor e Ele nos assiste em nossa fraqueza. Mas o Espírito Santo de Deus, além de nos assistir em nossas fraquezas, Ele também intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, dentro de nós, ao Deus que está sobre nós. E o apóstolo Paulo chama de inexprimíveis os gemidos que irrompem de dentro de nós, impulsionados pelo Espírito Santo, visto que vão muito além da capacidade do nosso intelecto.
vai muito além de falas articuladas e inteligíveis. O Espírito Santo inspira em nossos corações as orações que são próprias para nós nos achegarmos a Deus. Então ele afeta o Espírito Santo de Deus de tal forma nossos corações que essas orações penetram o próprio céu. Então Paulo assim se expressou com o propósito de atribuir a totalidade da oração mais significativamente ao Espírito Santo. Ninguém, por sua própria iniciativa, meus irmãos, pronunciaria uma só sílaba com discernimento se Deus não ouvisse o clamor de nossas almas, que cedem em secreto ao impulso do Espírito Santo. Então, Paulo provavelmente está descrevendo aqui o ministério da intercessão do Espírito Santo no coração do cristão, que ocorre mesmo sem o nosso conhecimento, com gemidos inexprimíveis. Mas nós podemos verificar também que a intercessão do Espírito é eficaz, porque o verso 27 acompanha aí e diz que é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós. Então, em outras palavras, se eu e você não sabemos orar como convém, o Espírito Santo sabe. E Ele não desperdiça nenhuma oração por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós, como eu já disse. Então, a intercessão do Espírito Santo é eficaz, porque ela nos leva ao centro da vontade de Deus. Segundo tópico, Deus age sobremaneira na efetivação do plano redentivo dos seus eleitos, confirmando o controle sobre todas as coisas. Versos 28 a 30. Deus age sobremaneira na efetivação do plano redentivo dos seus eleitos, confirmando o controle sobre todas as coisas. Mas agora no verso 28, Paulo vai nos dar uma outra razão pelo qual nós somos mais que vencedores, que é a garantia de que a mão de Deus dirige o nosso destino. E veja como ele começa no verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos. A palavra sabemos, na língua grega, procede de um termo matemático, um termo exato, um termo absoluto, inquestionável, irrefutável, verificável. A palavra sabemos não é da linguagem da conjectura hipotética, é uma linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Ele não diz nós sentimos, ele não diz nós cogitamos, ele não diz nós achamos, ele diz nós sabemos. E sabemos o quê? Sabemos algumas coisas? Sabemos as melhores coisas? Não, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, meus irmãos, esse texto é um dos mais consoladores e ao mesmo tempo mais confusos para algumas pessoas. Porque muitos se questionam assim: se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu não estou entendendo nada, porque a minha vida está de ponta cabeça. A minha vida está transtornada e eu estou muito abalado. Como pode todas as coisas cooperarem para o meu bem? Então, é preciso entender, meus irmãos, o que Paulo não está dizendo aqui. Paulo não está dizendo
que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ele não está falando isso. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E entenda boa aqui, meus irmãos, não no sentido teológico, porque há um só bom, e esse é Deus. Apesar de que na Bíblia um homem foi chamado de bom também, e esse foi Barnabé. Está lá em Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas você que anda com Deus, coisas ruins acontecem. Você fica doente, você recebe um péssimo diagnóstico, você perde seu emprego, sofre um acidente, perde uma pessoa querida na família. Vivemos num mundo caído, sujeito a tragédias. Então a mesma tempestade que cai na casa do ímpio, cai na casa do crente também. O tsunami que varre a casa do ateu, varre a casa do homem mais piedoso também. Então Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você são coisas boas. Ele não está falando isso. Em segundo lugar, Paulo não está dizendo que as coisas que acontecem na sua e na minha vida acontecem como que num jogo de coincidência ou como se o universo atraísse coisas boas para você. Você já ouviu uma bobagem chamada de lei da atração? Já? É mais ou menos assim. Você vai sair de casa e você começa a pensar que chegando lá já em Brasil, que nunca tem vaga, pense que vai ter uma vaga. E vai aparecer uma vaga. O universo vai atrair uma vaga para você. Ou então, pense que na sua caixa do correio vai chegar uma correspondência que não é a conta da Roraima Energia, mas é algo que vai mudar a sua vida financeira. Besteira. Não cremos em nada disso. De forma alguma, não cremos em acaso, não cremos em sorte ou azar, muito menos em determinismo. Não cremos em nada disso. O que nós cremos é que a boa mão de Deus dirige o nosso destino. A boa mão do soberano Deus, o Criador, o governante de todas as coisas, dirige o nosso destino. Em terceiro lugar, Paulo não está dizendo, ou não está falando, que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Mas você que ama a Deus, ainda que situações profundamente desesperadoras venham na sua vida, Deus é poderoso para transformar isso em coisa boa para você. Então, acontecem para aqueles que amam a Deus, não para todas as pessoas. Em outras palavras, meus irmãos, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu, o sofrimento é um recurso pedagógico de Deus que vai esculpindo em nós o caráter e a beleza de Cristo em nossas vidas. E o sofrimento não vem para nos destruir, o sofrimento vem para nos aperfeiçoar, para nos transformar em pessoas parecidas com Jesus. Mas ainda assim, em circunstâncias muito adversas. Talvez você tenha a mesma sensação de Jó. No livro de Jó, você percebe que parece que todo mundo ali estava errado, ou melhor, não entendeu o que estava acontecendo. O diabo estava errado porque achou que Jó só servia a Deus por interesse. A mulher de Jó estava errada porque achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento.
Os amigos de Jó estavam errados porque eles achavam que Jó estava sofrendo porque tinha graves pecados na sua vida com Deus. Jó estava errado porque pensou que todas as coisas, todas aquelas tragédias eram setas de Deus na vida dele. E por isso que ele perguntou para Deus 16 vezes, por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que os meus filhos morreram? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre de minha mãe? Por que os seios da minha mãe não estavam buchos sem leite para me morrer de fome? Por que eu não morri quando eu nasci? Senhor, por que o Senhor não me mata de uma vez? Então ele faz 34 queixas contra Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Sabe o que foi que Deus falou para Jó? Nada. Silêncio sepulcral. E o interessante é que Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou a saúde. Viveu mais tantos anos. Restaurou seus bens, deu tudo em dobro. Restaurou seu casamento, deu mais filhos. Mas Jó termina o livro não sabendo por que ele sofreu daquele jeito. Jó acaba o livro e não sabe por que ele sofreu daquele jeito. Restauração sim, meus irmãos. Explicação nem sempre. Restauração sim, explicação nem sempre. Então eu vou dizer uma coisa. Se você não está entendendo Deus, se você não está entendendo o que Ele está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. E entender Deus é muito mais fácil do que entender o que Deus está fazendo. Porque a palavra diz quem é Deus. Deus é soberano, Ele é bom, Ele é Pai e Ele trabalha em favor e não contra nós. Então aí você consegue entender Deus. Não há Deus como o nosso. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é uma verdade gloriosa. Ele dirige o nosso destino. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas que bem é esse que o texto fala? Que bem é esse? Será que esse bem é ter saúde? Será que é ter dinheiro? Será que esse bem é ter sucesso, família, amigos, prestígio? Todas essas coisas são boas, mas não tem nada a ver com o bem que o texto está dizendo. Nada. Paulo deixa isso muito claro no versículo 29. Veja lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, versículo 29 de Romanos 8. Meus irmãos, o fato de termos sido eleitos por Deus, para sermos salvos, antes da criação do mundo, leva ao fato de que Deus nos predestina, Ele nos aponta para um determinado destino. E esse destino é que nós nos tornemos como Cristo. E o propósito final de Deus é alcançado quando Ele nos chama, quando Ele nos justifica e quando Ele nos glorifica, como vamos ver no versículo seguinte. Então, sabe qual é o grande projeto de Deus para a sua vida? Não é ser rico, não é casar, não é ter muitos filhos. Isso pode acontecer ou não. É você ser uma pessoa parecida com Jesus. Em outras palavras, o texto de versículo 29 está dizendo que Deus não quer apenas nos levar para a glória. Ele quer nos transformar
à imagem do Rei da Glória. Então, a jornada que nós passamos aqui, nessa breve vida, do berço à sepultura, é o momento oportuno em que Deus está trabalhando em nós, esculpindo em nós a beleza de Jesus. E tem hora que vai doer. Como um escultor que trabalha na pedra bruta, vai sair lascas, vai doer, mas ele sabe o que está fazendo. Ele está esculpindo a beleza de Deus em nós, em mim e em você. Ou como o metal que é jogado no fogo, como o ouro que é jogado no fogo, vai derreter, vai sair as escórias, vai sair a sujidade. E quanto mais fogo, mais o metal, mais o ouro fica puro. Quando o ourives coloca o ouro no fogo, ele sabe a hora de tirar, quando ele consegue ver a imagem dele refletida ali naquele líquido derretido. Então, quando a imagem dele está refletida ali, é hora de tirar o ouro do fogo. Talvez Deus vá tirar você da fornalha quando ele olhar para você e ver a beleza de Jesus na sua vida. Você está na fornalha ainda, meu irmão? Então fica aqui uma reflexão que eu fiz para mim e trago para os irmãos também. Estamos prontos? Estamos sendo aprovados por Deus? Enquanto o seu fogo nos burila, nos purifica? Nossa vida prática reflete os aspectos de Cristo na nossa vida? Você perdoa a quem te ofende? Você busca os interesses dos outros? Ou está preocupado apenas com seu mundinho? Você se importa com o próximo? Nós não devemos buscar apenas os nossos interesses, diz a palavra. Não apenas os nossos, mas também os dos outros. Na semana, no grupo dos homens, uma irmã precisava fazer uma mudança. E o irmão do seu GV precisou de ajuda dos homens. Ele perguntou: alguém pode ajudar na mudança da irmã? Uma mudança pequena. Só preciso de mais um. Eu olhei a mensagem, olhei minha agenda e o que eu tinha para fazer era levar o carro na oficina. Eu pensei, levar o carro para a oficina não tem valor eterno nenhum. Eu posso levar outro dia. Preciso fazer algo que tenha valor eterno. Então nós fomos lá e fizemos essa mudança. Você tem comunhão, você vive em comunhão com todos. Você participa das programações da igreja ou do grupo que você está inserido, seja de mulheres, homens, casais, jovens, você participa. Você responde ao seu líder, você ajuda, você contribui. Mas agora no versículo 30, Paulo vai nos mostrar como é esse processo de Deus em nós para nos moldar, para nos fazer ser cada vez mais parecidos com Jesus. No versículo 30 ele diz: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. E aos que predestinou. A doutrina da predestinação ou da eleição muitas vezes traz algum desconforto para nós ainda hoje, para algumas pessoas.
O grande problema não é a predestinação, não é a eleição, mas sim a maneira como, um pouco confusa, como alguns olham para esse texto e não entendem muito bem. O meu sogro, por exemplo, quando esse assunto vem à tona, no fundo, ele diz: não vamos falar sobre isso, não. Vamos pular essa parte. Porque no fundo, ele entende a doutrina, mas ele reluta com ela. Ele reluta com ela. Então ele fala: bora pular essa parte? Bora, vamos para outra. Mas o que na verdade Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a nossa salvação não começou no tempo, ela começou na eternidade. Ela não começou com você, ela começou com Deus. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Não foi você que começou a amar a Deus, não. Deus amou você e a mim primeiro, e aí nós fomos amados. O nosso amor por Deus, meus irmãos, é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Então Deus nos escolheu, não porque Ele viu coisa boa em nós para nos escolher. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E esse amor é incondicional. É a sua escolha soberana, Ele escolhe quem Ele quer. Então Ele escolheu a você e a mim quando nós estávamos sujos, quando estávamos contaminados, quando ainda éramos depravados, quando estávamos completamente rendidos ao diabo e à escravidão do pecado, da carne e do mundo. Quando estava morto nos delitos e pecados, e Deus me amou, Deus me escolheu, Deus me salvou, Ele me limpou, Ele me restaurou, Ele me fez seu filho, co-herdeiro com Cristo, e me deu o selo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por tão maravilhosa graça. E Paulo vai dizer o seguinte: aos que predestinou, a esses Deus também chamou. Você e eu estamos aqui, já cremos no Senhor Jesus. Talvez você também está aqui, mas ainda não crê. Mas um dia nós ouvimos a voz do bom pastor, a voz do Evangelho. E nesse momento, então, o tampão foi tirado dos nossos ouvidos. A venda, as escamas dos nossos olhos caíram. O nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne. E nós que antes éramos inimigos de Deus, nos rendemos aos seus pés, como Senhor e Salvador das nossas vidas. E essa é a voz do Evangelho, é o chamado do Senhor, é o poder do Evangelho. O Evangelho é a voz do próprio Deus falando ao nosso coração. E Ele chama eficazmente e irresistivelmente. Ele chama e nós vamos. Assim como fez com os discípulos. Perguntaram para eles: por que vocês foram? Por que vocês estão seguindo esse homem? E ele dizia: porque ele nos chamou. Simplesmente, porque ele nos chamou. Chamado irresistível. E o texto segue e diz que os que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. E agora? Como é que eu vou ser justificado e participar dessa glória? A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamento. Então, como eu posso ser justificado?
Quando Jesus Cristo veio ao mundo, meus irmãos, Ele não veio apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele não veio ao mundo para ser somente um mestre moral. Ele não veio ao mundo apenas para ensinar verdades lindas e curar enfermos, levantar paralíticos, dar vista aos cegos, audição aos surdos, vida aos mortos. Ele não veio só para isso. Ele veio ao mundo, em primeiro lugar, para glorificar a Deus e para assumir o meu e o seu lugar como fiador, como seu representante, como seu substituto. Tem uma palavra que os católicos usam muito, dizendo que a morte de Cristo na cruz foi uma morte vicária. E o termo significa substitutiva. A morte vicária de Jesus Cristo foi substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados. Está lá em 1 Coríntios 15, 3. Então, naquela cruz, Deus lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que naquele momento em que estava na cruz, Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. E é por isso que a Escritura diz que o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. E os cientistas tentam dizer que foi um eclipse, que foi algo parecido, e tentaram nos seus estudos, mas não havia eclipse programado para aquele dia. Meio-dia, Jesus cravado na cruz. Tudo estava escuro. É por isso que a Bíblia diz que o próprio Pai o desamparou naquela cruz, quando ele gritou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Naquele momento, todo o meu, todo o seu, todo o nosso pecado estava sobre Jesus. E diz a Bíblia então que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Deus então puniu no seu Filho o pecado que deveria ser punido em mim e em você. Quando Jesus morreu naquela cruz, 3 coisas aconteceram. Primeiro, Deus não colocou na sua conta nem na minha conta os nossos pecados. Não colocou na nossa conta. Segundo, Deus colocou a sua e a minha dívida na conta de Jesus. Jesus foi para a cruz e pegou o escrito de dívida que era contra você e eu, e rasgou e anulou, cravou na cruz e disse: está pago. Ele não deve mais nada. Está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. E Deus vai lá na sua conta corrente ou poupança do tribunal de Deus, olha a sua ficha e bota um saldo infinito na sua conta. Um saldo infinito de toda a justiça de Cristo é depositada na sua conta. E na minha também. Então, quando Deus puxa a sua ficha, não está somente perdoado, mas existe um saldo positivo, porque toda a justiça de Cristo está lá. E é por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cantamos isso hoje, não foi? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que Paulo não podia terminar de outra maneira, a não ser terminando assim: aos que Deus justificou, a esses também glorificou. Perceba que o verbo está no pretérito. A glorificação nem aconteceu ainda, mas na mente de Paulo, isso é um fato consumado. Isso é um fato concreto e isso traz segurança de vida eterna para nós. Nós seremos participantes dessa glorificação futura. Pelos méritos de Cristo.
Terceiro e último tópico, a convicção da vitória em Cristo traz segurança de algo que não podemos perder. A convicção da vitória em Cristo traz segurança de algo que não podemos perder. Versículos de 31 a 39. Em Romanos 8:31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, na minha adolescência, na minha igreja que eu frequentava, nós, os adolescentes da época, nós nos reuníamos na casa de uma irmã, ali perto da igreja, uma irmã muito hospitaleira, e ela tinha 4 filhos. E nós, os adolescentes da nossa igreja, nós nos relacionávamos com os filhos dela, os mais velhos, né, os mais adolescentes, tinham os menorzinhos pequenos. De vez ou outra, nós íamos para a casa dela no final de semana, no sábado, na sexta, nós dormíamos lá, e quando era no sábado, nós dormíamos lá, e de manhã a gente ia para a EBD, ela fazia um café maravilhoso para a gente, e ela era muito hospitaleira. Mas nós nos reuníamos ali para assistir filmes, no sábado à noite, na sexta à noite, compartilhar um pouco dos filmes gospels da época, pastor. E o filho dela, pastor, só queria assistir Deixados para Trás. E é uma trilogia, tem o 1, tem o 2 e tem o 3. E naquela época, né, a gente ia na locadora, eu não sei a minha idade aqui, né? A gente alugava um VHS e tinha que botar num aparelho lá chamado videocassete, viu, Gabriel? Já ouviu falar? Videocassete. E a gente via o Deixados para Trás, que falava sobre o arrebatamento dos cristãos que estavam na igreja, e Jesus vinha, e alguns ficavam, e outros iam. E ele adorava esse filme. Bora ver Deixados para Trás. De novo, cara. Terminava o 3, ele queria voltar para o 1. E eu já estava ficando com medo do arrebatamento vir e eu ficar. Mas nós chegávamos lá, irmãos. Eu entrava na sala daquela irmã. E logo na entrada da casa dela, tinha um quadro muito bonito, com letras prateadas, moldura assim de madeira, de lei, estava lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse versículo fez parte da minha adolescência, porque sempre eu entrava na casa dela e via esse versículo. E eu pensava, se Deus está comigo, quem vai ser contra mim? Se Deus é comigo, o que pode acontecer de mal? Quem vai intentar alguma coisa se o Deus soberano é comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no tópico 3, o texto segue e Paulo faz 5 perguntas retóricas. A partir do verso 31, que vão ratificar, ou vão confirmar. Mais abaixo, no verso 37, que nós somos mais que vencedores por meio dos méritos daquele que nos amou. Então, a primeira pergunta foi essa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A terceira pergunta. É Deus que justifica. Quem os condenará? A quarta pergunta. Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também, perceba, também intercede por nós. Então, nós temos 2 intercessores. Você viu no começo, um deles o Espírito Santo de Deus. E agora Jesus também intercede por nós, diz o texto. Mas são intercessores diferentes. Você tem Jesus Cristo como seu advogado justo, que é seu intercessor legal diante de Deus.
E o Espírito Santo que intercede por você nas suas orações, como vimos no começo, e também nos consola. O Espírito Santo Consolador. E um intercessor não pode eclipsar o outro. Então, Cristo, o nosso intercessor legal, o nosso intercessor forense, está à direita de Deus como seu advogado justo. Como seu sumo sacerdote, toda vez que chega alguma acusação contra você, diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta e diz: por esse pecado eu já morri. Essa dívida está paga. Ele não deve mais nada. Esse preço eu já paguei. Essa dívida eu já quitei. Portanto, aquele que está em Cristo não deve mais nada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quinta pergunta: quem nos separará do amor de Deus? E ele começa a elencar, meus irmãos, as piores e possíveis situações que poderiam acontecer. Inclusive a morte. Mas ele tem convicção e segurança que nada dessas coisas que ele elenca aqui, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai dizer: será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, será que as alturas, as profundidades, a morte, os demônios, os anjos, os que vai acontecer no futuro, que nós não sabemos, será que isso vai nos separar do amor de Deus? Nada, diz o texto no final, vai nos separar do amor de Deus. E ele afirma isso com muita convicção. E essa é a segurança que nós temos. A convicta esperança de salvação dos filhos de Deus diante de tão maravilhosa graça. Meu irmão, amanhã é segunda-feira. Começa tudo de novo. Medite nessa palavra. Em Cristo você é mais que vencedor. Ele já venceu por você e te garantiu a esperança da glória futura. Não desanime. Viva este breve tempo aqui com uma perspectiva diferente das coisas. Uma perspectiva acima do sol. Viva o reino de Deus hoje, agora. Glória ao nosso Deus por nos fazer vitoriosos por meio de Cristo. Amém? Nós vamos cantar um hino que nós cantamos na vigília, que fala também sobre essa vitória. A vitória que Cristo conquistou por nós. Vitória temos em Cristo, o nosso Mestre divino.
Louvado seja, Senhor, o teu nome por tão maravilhosa graça. Obrigado pela vitória que temos em Cristo. Queremos agradecer por esta palavra, que possa encontrar guarida dos nossos corações, que possamos cravar em nossas mentes e entender quem somos em Cristo, entender a esperança que temos em nós, entender que temos missões a cumprir aqui ainda, sermos parecidos com o teu Filho, levarmos Ele às outras pessoas. Ó Pai, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.